Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk 77, nosso programa do Clube 77, aqui no YouTube, onde eu sempre trago um convidado muito especial para que a gente possa conversar sobre bons livros. E hoje vamos falar deste livro aqui, o livro O Obstáculo é o Caminho. E eu estou comigo hoje com um convidado muito especial, ele que já participou aqui de uma gravação. Ele gravou com a gente o livro Essencialismo e hoje ele está aqui com a gente de novo. Ele que é membro do clube há mais de um ano e agora faz parte do nosso time. Ele que é empreendedor digital. É uma alegria ter você com a gente. Lucas Bastos, meu irmão! Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, só na manhã. Tranquilo? Tranquilo, calmo. Animado? Animado. Empolgado? Empolgadíssimo. Então vamos lá, meu povo. Seguinte, eu quero só dar aquele aviso, que é um aviso muito importante, que é o nosso Clube do Livro, Clube 77, ele está com as inscrições abertas. Estamos entrando numa dinâmica nova agora, onde você vai sempre poder conhecer o clube, seja durante o começo do mês, né, quando a gente está lendo um novo livro, ou durante o mês. Então, se você quiser conhecer o Clube 77, conhecer tanto o Clube do Livro, dos livros de desenvolvimento pessoal, ou o Clube da Bíblia, entre aqui na descrição, no link que vai estar lá, ou no nosso Instagram, @clube77, mande um direct pra gente, ou se inscreva no nosso site, para que você possa entrar e participar. Fala pro pessoal, entrem e participem. Entrem, participem e chamem seus amigos. Não vão se arrepender. Com certeza não. Meu povo, é o seguinte, como eu gosto de falar, que não tem jabá, só a nossa divulgação do clube, e eu já quero começar falando deste livro aqui. Uma curiosidade que talvez você ache muito legal, ou você simplesmente não se importe, eu acho muito legal. Como eu amo livro, eu amo colecionar livros, eu tenho essa versão aqui, ó, do Obstáculo é o Caminho, é da editora anterior, né? A editora Bicicleta Amarela, fazendo aqui já o jabá. Eles mudaram a editora agora que estão publicando o livro e eu comprei em 2020, se eu não me engano. Então, para quem coleciona livros, ter algo que não será mais produzido vai ser muito bacana. Esse livro aqui, eu li ele em comecinho de 2020, estava conversando aqui antes de começar a gravar, e ele me ajudou bastante nesse início do meu processo de cura da depressão, né? Ele me ajudou bastante. E eu queria saber de você, meu caro. Você leu, a gente leu no clube agora em setembro, né, do ano passado. Eu queria saber de você como é que foi a sua experiência lendo o livro. E você gostou? Como é que foi tanto a leitura e quanto como que foi o impacto dele na sua vida? Bom, ele é um livro fácil de ler, né? As divisões dos capítulos, ele divide em 3 partes, né? E aí dentro dessas 3 partes tem os capítulos ali, é bem tranquilo de ler. A parte que mais me pegou foi a parte da ação, porque não é que eu não faça, mas eu faço muitas coisas. E aí ele meio que fala, tem uma parte que ele fala muito de foco assim e tal, foi a parte que mais me chamou a atenção, mas também pelo momento de vida ali, né? Então, empreendendo, fazendo algumas coisas novas ali, então a gente fica meio que, um pé atrás, meio que com medo, então ele foi um bom livro, assim, principalmente para a fase de vida que eu tava e essa parte da ação, assim, de partir para ação, mas de forma focada, entendendo que tem os percalços, mas você se planeja ali, você supera. Foi a parte que mais me tocou, assim, com certeza. Mas é um livro, como o Lucas falou, muito fácil de ler, né? Os livros do Ryan Holiday, eles são muito tranquilos para você ler, porque são mini capítulos, né? Então o seu sentimento também de avanço na leitura, ele é muito bom, porque você está sempre acabando um capítulo atrás do outro. Como eu falei, meu povo, é um livro que me ajudou muito, e é até o primeiro assunto que eu quero puxar já para a gente começar o nosso bate-papo, que é: aonde que esse livro me pegou mais? Aonde que ele mais mexeu comigo? Foi na forma como eu enxergava o mundo. Eu acho que muitos de nós tem essa visão um pouco romântica do mundo, de que o mundo é um grande piquenique, né? Que o mundo é um morango e que quando algo acontece que
surge uma dificuldade ou que nos machuque, a gente, meu Deus do céu, o mundo tá desabando. E ele me trouxe uma percepção mais realista, realmente, do que é o mundo, realmente do que é a vida. E foi muito bom para ter essa mudança. Né? O próprio nome do livro já diz, né? O obstáculo é o caminho. Então, para você conseguir encontrar o caminho, você vai ter que passar, né, pelos obstáculos. E aí, eu já quero começar nos nossos assuntos que a gente vai conversar sobre esse livro, falando sobre essa questão, né, de que a vida é difícil e que muitas das nossas crises são por uma expectativa errada do que é a vida. A gente tem uma expectativa, como eu falei, que a vida vai ser um grande piquenique, de que o mundo é esse morango gigantesco, coisas boas vão acontecer o tempo inteiro. E muitas frustrações acontecem por causa dessa expectativa errada. Eu queria trazer essa visão de que, cara, realmente a vida ela é difícil. E eu trouxe algumas afirmações aqui de algumas pessoas que eu admiro, que eu acho que é bacana pra gente começar a ter esse alinhamento com quem tá ouvindo a gente também. Obviamente eu tinha que começar por ele, por Jesus, onde ele fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Cristo já está dizendo que no mundo a gente vai ter aflições. Jó fala, acaso a vida não é uma luta? Aí a gente tem também Davi escrevendo em Salmos que ele fala, o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. A gente tem Salomão, o filho de Davi, escrevendo que se você chegar à velhice, desfrute de cada dia da sua vida. Lembre-se, porém, que haverá muitos dias sombrios. O Jordan Peterson, autor do livro 12 Regras para a Vida, ele tem aquela frase famosa de que a vida é sofrimento, e no livro que eu estou lendo agora, o Theodore Austin Spark, ele escreve que a vida não é uma canção, a vida é uma guerra. Então, quero começar jogando essa bola para você, para a gente começar a falar realmente sobre essa questão de que a vida não é um mar de rosas, mas que a vida é uma guerra. Eu gosto de falar que a vida é uma aventura. E dentro de uma aventura você vai ter momentos de dificuldade, você vai ter momentos de batalha, momentos de alegria, momentos de romance, momentos de felicidade, mas que vai ter dificuldade. Então a bola está com você para a gente começar esse bate-papo realmente falando sobre este assunto que eu acho que é muito importante e que foi o que me ajudou muito ao longo da minha primeira leitura deste livro. Cara, eu acho que muitas das nossas frustrações são porque a gente tem uma imagem irreal do mundo, né? Então a gente tem uma perspectiva de como as coisas deveriam ser, e aí as coisas não são desse jeito na prática, e a gente vive frustrado com o mundo. Então tem os dois extremos. Tem o cara que acha que o universo gira em torno dele, esse cara vai sofrer, que ele vai achar que o mundo é um morango, e quando não for, esse cara vai sofrer, ou essa mulher vai sofrer. E tem o outro extremo também que isso aqui é isso aqui, não tem o que fazer, e a pessoa se entrega ali e aí aceita tudo que vem. Eu acho que a gente tem que aceitar as coisas quando elas chegam, mas a gente não precisa se dobrar ante aquelas situações erradas ali que acontecem. Então, existe no mundo da moralidade uma diferença com a realidade, não é por isso que eu vou deixar de lutar pela moralidade, ou não é por isso que eu vou deixar de lutar pelos princípios norteadores ali. Por mais que todo mundo agora faça o errado, ou todo mundo esteja mentindo, você tem que lutar pela verdade, por mais que a mentira seja o comum. Então tem os dois extremos que tem que tomar cuidado, assim. Tanto o cara que só espera as coisas boas, e aí essa pessoa vai com certeza ser frustrada, porque a gente não vive só coisas boas. Se você já passou da casa dos 20, dos 30 ali, você com certeza já experimentou coisas ruins. Se você é uma criança, talvez você ainda pode acreditar nisso, porque você ainda não passou por coisas ruins. E quando as que você passou, você não tinha nem cognição para você saber o tamanho daquilo. Então, se você é uma criança, a gente te perdoa. Mas se você é um adulto, você, deveria saber que o mundo não é um mar de rosas. Mas também você não deveria se entregar ante as coisas ruins que vêm e acontecem. Porque tem coisas ruins que vêm que são fruto do nosso plantio, e tem coisas ruins que vêm, eu acho que para testar do que a gente é feito. Se você vai se prostrar aquilo ali, vai ser mais um que faz aquilo errado que tá todo mundo fazendo, ou se você vai bater de frente. E aí é se posicionar mesmo. Normalmente,
trazendo pro lado animal, assim, esses que se prostram são como as hienas ali, né? Então, tipo, tá sempre em bando, o que que o bando tá fazendo eu vou fazer. Mas às vezes a gente tem que se posicionar como os leões ali, para não impedir que essas coisas ruins cheguem na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa. E a gente tem o poder da mudança. O livro até fala sobre isso mais na frente lá. Você não precisa se dobrar ante a tudo que chega na sua vida. Você muda a perspectiva, tenta olhar aquilo ali como o que eu posso tirar de bom dessa situação, mas você não se entrega. Só que você reconhece que aquilo é real. Você não vai ser pego de surpresa também, achando, nossa, eu não sabia que isso acontecia. Não. Você... Tô vendo a realidade, eu não nego a realidade, mas agora eu vou aceitar ou não essa realidade. Tipo, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ficar parado aqui e deixar o mundo me tomar conta aqui. Cara, você falou um negócio maneiro. Então, vamos lá. A gente já definiu de um lado da extremidade de que o mundo não é realmente esse grande piquenique que muita gente acha. Então, entendendo que a vida vai ser difícil, que teremos dificuldades e que elas, enfim, que elas vão vir perturbar a nossa vida, a gente também não pode cair na outra extremidade de se entregar. Você falou um negócio muito bacana que cara, não é porque as dificuldades estão vindo que eu vou me render a elas e que, enfim, que a minha vida vai ser pautada por isso. E aí o ponto que eu já acho bacana a gente conseguir mergulhar mais fundo em relação a isso. Dificuldades, elas vão acontecer e todas elas carregam um propósito. Todas elas têm um motivo e tem um propósito. Então vamos lá. Motivo. Pode ser que o que você está vivendo hoje é realmente a colheita de algo que você plantou lá atrás. E aí, cara, você vai ter que passar por isso. Ou existe algum motivo que você não entende no momento, mas que lá na frente você pode olhar para trás e entender aquilo. E toda dificuldade tem um propósito para mim, que é fazer com que a gente se desenvolva. A gente só cresce no sofrimento. É muito difícil um ser humano ele conseguir manter se desenvolvendo quando a vida dele está estática, quando a vida dele está fluindo bem. Então, eu acho legal também a gente conversar sobre essa questão de que, beleza, se a vida ela é difícil, a forma como a gente vai enxergar essas dificuldades vai ser preponderante para como que a gente vai conseguir sair delas. Não é você se entregar e falar, cara, então isso daqui veio para mim, eu vou ficar aqui até isso passar. Mas mano, o porquê isso veio, ou então, o que eu vou fazer a partir disso para que eu possa sair mais forte lá do outro lado, né? Tipo, a nossa vida é maior do que a dificuldade, né? A dificuldade, ela entra em algum momento da nossa vida, mas, cara, a vida tem os altos e baixos, e tem as partes também ali que não tá nem no alto nem no baixo, você tá, cara, de certa forma, na média ali. Mas a gente precisa saber que as dificuldades vão bater na porta uma hora. Isso aí não é viver ansioso também, nem preocupado no futuro. Viver com a cabeça lá na frente, pode acontecer tal coisa, e se. Porque aí também você vai se perder. Mas, cara, aproveite o presente. Mas não seja pego de surpresa assim. Eu não lembro quem foi que falou, mas tem aquela frase do prepare-se para o pior. Cara, eu espero que o melhor aconteça na minha vida, mas eu tô preparado se o pior vir ali. Então, de certa forma, a gente não pode ter essa perspectiva negativa também, que não, é só porrada, então não vou tentar nada porque tudo vai dar errado. Ou então, é só coisa ruim que tem no meu futuro, então vou viver ansioso e preocupado. Mas a gente precisa saber que, cara, quando chegar eu tô preparado. Tipo, a vida é dura, eu vou ser duro também. No sentido de eu não vou deixar aquela situação me destruir ali, porque aquela situação, ela não tem o poder de me destruir. Eu que vou, de certa forma, escolher se ela vai me destruir ou não, né? Eu que vou dar vazão para que ela entre em lugares que talvez ela não chegaria ali. Então, a profundidade que a gente sofre, às vezes, é porque a gente dá vazão para que aquele sofrimento entre naquela profundidade. E a gente precisa aprender a dar nome aos sofrimentos também. A nossa geração aqui, principalmente, cara, Ocidente e tudo, a gente tem um limiar de dor muito baixo. Então, se eu ficar um dia sem internet, isso é um problemão, entendeu? Só que se a pessoa parar e refletir, não tem nem por que ela tá tão angustiada ou triste ou aquilo ter afetado tanto o dia dela. Tipo, só porque ficou sem internet. Ontem no prédio a gente passou o dia sem internet, sem telefone, sem televisão, sem nada. Tava trabalhando, tinha coisa pra fazer. Vou fazer o quê? Não tem o que fazer. É isso. Isso não pode
Ah, meu Deus, eu passei o dia sem internet, meu Deus. Aí você coloca isso no mesmo grau de problema de uma pessoa que está passando por uma doença terminal, às vezes assim. Então, a nossa geração não tem muito controle das emoções porque a gente vive só pelo prazer instantâneo ali. Então, fast food, televisão, rede social, Instagram, é muita dopamina, é muita coisa acontecendo. E aí, quando acontece alguma coisa difícil, aquilo ali vira uma tempestade em copo d'água. Mas aquilo não é nem tão difícil, é porque, cara, o nosso limiar de lidar com a dificuldade que está extremamente baixo também. E aí não é sobre as dificuldades, é sobre, cara, a gente mesmo. Você precisa se colocar diante de condições difíceis, você precisa fazer coisas difíceis, você precisa fazer coisas que te levem para fora da sua zona de conforto, porque senão o teu limiar de dor está muito baixo. O teu limiar de dor muito baixo, qualquer coisa vai ser uma tempestade. Tu não tem maturidade emocional, nem domínio emocional para lidar com essas dificuldades e tempestades que chegam. E aí não é tanto sobre a tempestade, mas é sobre você ali. Mas você falou um negócio bacana que é sobre a gente dar nome para as dificuldades, né? E cara, muitas vezes uma dificuldade ela é um livramento. Tem aquela, acho que muita gente chegou, não sei se vocês chegaram a ver, né? Você que tá aí do outro lado, mas muita gente viu quando teve o 11 de setembro diversos relatos de pessoas que não conseguiram chegar no prédio e que obviamente tiveram suas vidas preservadas por conta disso. E assim, por alguns motivos, cara, que normalmente não acontecem. Então, eu não vou lembrar todos, mas a gente tem um caso que eu lembro de uma moça que o pneu dela furou e ela não conseguiu chegar no prédio para trabalhar. Gente que ficou presa no trânsito, não conseguiu chegar, então... O despertador não tocou. Não tocou. E aí, acho que isso é bacana, porque existem... Filho passou mal. Filho passou mal. Existem algumas situações de que vão acontecer com a gente que podem chatear, que podem ferir, mas que isso pode ser o livramento de uma coisa muito maior lá na frente. E se a gente também olha por essa perspectiva, eu acho que a gente consegue também olhar de uma maneira mais saudável para aquilo que nos acontece. Aí é uma questão de perspectiva mesmo, né? Então, a nossa perspectiva aqui ela é completamente limitada ao micro. Às vezes a gente tem que sair um pouco dessa perspectiva e olhar de forma macro ali, porque no macro, essas coisas ruins que aconteceram foi o que te levou àquela coisa melhor no final ali. Então, para quem tem fé, tipo assim, cara, eu não entendo, eu não compreendo aqui na minha micro visão, mas eu vou confiar e descansar e acreditar que Deus, na macrovisão dele, ele tem um propósito para isso aqui, e ainda que eu não entenda, eu sei que isso aqui é melhor. Por quê? Cara, porque eu não sei que isso aqui é melhor, mas eu sei que Deus é bom, ele é um pai que me ama, então ele vai fazer coisas boas por mim. Então, cara, eu vou descansar, ainda que eu não entenda. E aí justamente mudar a perspectiva, assim, ver as coisas por outro ângulo, trazem uma beleza completamente diferente e trazem novos ângulos ali para as suas vistas, né? Então, poxa, esse problema aqui não é tanto um problema. A gente vê, tem o discurso famoso do Steve Jobs, né, do Connecting the Dots, ele fala muito sobre isso, assim. Quando ele olhou para trás, ele viu que todas as coisas e dificuldades que aconteceram na vida dele, todas tiveram um propósito para levar onde ele estava. E aí ele fala, cara, olha para trás e começa a conectar os pontos ali, começa a connecting the dots. Eu acho que essa nossa perspectiva, assim, principalmente falando do lado da fé, é isso, cara, eu não sei por que aconteceu tal coisa, mas eu não preciso saber o porquê. O que eu sei é que tem um Deus que cuida de mim e ele está guiando todas as coisas para o melhor. E se eu sei que ele está guiando para o melhor, então eu vou descansar, ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja. É legal, tô lendo as cartas de Paulo agora, né? Tô passando por todas elas e tem uma delas, se eu não me engano, a segunda carta aos Coríntios que ele fala, de maneira resumidaça aqui, né? Mas que ele fala de que os sofrimentos que eles estavam passando, aquilo que afligia eles, servia para que eles conseguissem encorajar as pessoas que estavam passando por aquilo também. Então, eu acredito, né, de que muitos dos sofrimentos que a gente passa, que muitas vezes parecem não ter motivo, parecem não ter um ponto de origem, cara, isso tem um propósito maior lá na frente. Eu ter passado por depressão durante 2 anos, enfim, ter vivido o que eu vivi, hoje me entrega um poder muito grande para eu poder conversar com pessoas que têm depressão, que estão passando por aquilo que eu passei e conseguir ajudá-las. No clube tem 2 casos, mas um para mim muito marcante de, cara, uma pessoa que entrou no clube
muito por conta da depressão, de, cara, pensamentos errados sobre ela mesma. Essa pessoa hoje sai da depressão, graças a Deus. Essa pessoa hoje, cara, tá começando um projeto novo. E sempre que a gente conversava era muito louco, porque eu sabia, quando essa pessoa chegava pra mim e falava, cara, eu tô passando por isso, isso e isso, eu conseguia me colocar na posição dela, porque eu tinha passado por aquilo. Então eu entendo que o sofrimento maior, talvez, que eu tenha passado, me entregou chaves para que eu possa libertar outras pessoas daquelas prisões. Então, sei lá, talvez como o Steve Jobs disse, a gente um dia olhando para trás, a gente consegue conectar os pontos. Hoje eu consigo. E talvez no meio da tempestade aquilo não vai fazer nenhum sentido, você vai se sentir um injustiçado, você vai achar que, cara, por que eu, né? Tem sempre essa visão muito egoísta que a gente muitas vezes tem, porque eu, o mundo tá caindo para muita gente, porque eu... Mas lá na frente, mano, lá na frente, quando você olhar para trás, você vai falar, cara, faz sentido e vale a pena. Eu acho que são duas frasezinhas que com certeza vão passar na sua cabeça, porque há um propósito maior em cada uma das situações que a gente passa. Tem um cara que ele é muito referência pra mim, se vocês não conhecem, procure ele depois, o Gilberto Araújo. Ele fala uma parada que é: as cicatrizes são a prova de que feridas curam. E aí a tua ferida curada ali se torna um megafone para as feridas das pessoas que a ferida dela tem cura. E aí você se torna, mano, um propulsor de cura para aqueles que estão feridos. Então, ninguém quer passar por um momento de dor e tal ali. Ninguém acorda desejando, eu quero passar por um momento de dor e aflição. Mas se você quando você passar por esse vale da sombra da morte ali, quando você chegar do outro lado, cara, você tem uma cicatriz que vai ser um megafone para as pessoas que estão passando por aquilo, para elas entenderem, terem até esperança de que, pô, se a dele fechou, a minha pode fechar também, ou a minha vai fechar também em algum tempo no futuro. Pô, se ele passou por isso e a dele fechou, cara, eu nem passei por isso, a minha vai fechar também. E eu escrevi isso hoje, sobre a importância que a gente tem, a importância que referências têm em nossa vida. Eu escrevi sobre como é importante para todo ser humano ter referências naquilo que ela deseja fazer. E aí é legal porque a gente pode tanto trazer referências boas de, cara, o que eu quero fazer. Então, pessoas que estão vivendo aquilo que um dia eu sonho viver e eu olho para ela como um modelo que eu posso pegar diversas características e começar a me esculpir. Ou pessoas que fizeram coisas muito erradas, vacilaram, e eu olho também como uma referência de coisas que eu não quero fazer com a minha vida. Mas referências de você olhar para alguém e falar, mano, essa pessoa tá lá, é possível. E às vezes uma pessoa com uma história que ela às vezes até sai de um lugar atrás do que você. Então, cada situação que a gente passa, eu acho que constrói um pouco da nossa história, para que a gente possa um dia se tornar essas referências para alguém, como você falou. Se uma pessoa olhar para você e falar, cara, tipo, aquela pessoa há 2 anos, 3 anos, estava passando pelo mesmo que eu tô passando hoje, saiu, tá do outro lado da ponte e tá conseguindo viver bem, tá fluindo, pô, eu também posso. Então, que a gente também tem essa vontade, essa fome de um dia se tornar referência naquilo que a gente está passando, e entendendo que essa referência só vai vir através de uma história verdadeira, uma história grande. E grande, cara, eu não quero ir para esse mundo onde, tipo, uma história grande é você ter bilhões, não. Uma mãe e um marido que constroem uma família, isso é uma história muito grande, mas o ponto é, referências elas são construídas através de histórias, e não daquilo que eu sei, mas daquilo que eu vivi. Eu posso saber muita coisa, sei lá, eu posso passar 6 meses estudando sobre relacionamento, eu posso dar conselhos inteligentes, mas eu só vou ser uma grande referência o dia que eu construir uma família, que eu tiver uma esposa, que eu tiver filhos, e que eu conseguir com a minha vida mostrar para alguém que é possível. Então que a gente entenda que, tô falando isso, né, para que a gente entenda que a nossa vida, enquanto a gente escreve ela, os pontos altos, os pontos baixos, vai fazer com que o dia a gente consiga ser essa referência para alguém, de que se a gente passou, se a gente conseguiu superar e ir pro outro lado da ponte, alguém também pode. E se alegrar com isso, né, de que, cara,
tá ruim, mas vai melhorar. Tá escuro, mas vai amanhecer e do outro lado existe um propósito maior. E normalmente antes de amanhecer, a hora mais escura do dia é pouco antes do sol aparecer, né? Então as coisas podem piorar um pouco mais até que elas melhorem. Talvez essa leve piora seja um sinal de que o dia está chegando. Então tem que ter paciência, mano. Paciência, persistência, controle emocional ali mesmo, né? E sobre o que tu falou de, cara, relacionamento. Você pode estudar o tanto que for, você pode ler o tanto que for. Na hora da prática vai chegar um momento que a sua razão vai te mandar ir para um lado, suas emoções vão te mandar ir para outro, e aí você vai ter que tomar uma ação, não com base na sua razão, porque os seus olhos não conseguem ver. E aí vai ser a fé ali. Então, cara, certeza das coisas que não se veem. Vai ter hora, mano. A tua cabeça vai te mandar fazer uma coisa, a tua razão vai dizer, não faz isso. E você vai ter que fazer, mano. Abraão ali, né? Vou te fazer uma grande nação, sai da tua terra. Assim não faz sentido, mano. Como é que vai vir uma grande família a partir de mim, eu vou me isolar da minha família? Tipo, não faz sentido. E aí é a hora que, cara, a gente vai ver se você é guiado só pela sua razão ali, ou, cara, não, eu acredito que tem algo maior, Deus me falou isso aqui, tipo, minha razão não compreende, mas eu vou fazer. Eu vou por esse caminho. Então. E aí, é legal porque, como a gente estava falando aqui, esse livro ele tem diversos capítulos, né? Cara, são vários, sei lá, mais de 30 talvez? Um monte, né? E aí, ele consegue trazer vários, vou chamar de microtemas, temas paralelos, na verdade, para esse grande tema de que o obstáculo é o caminho. Então é legal porque ele passeia por diversos assuntos, né? Que não são realmente o ponto central ali do capítulo, do livro. E tem um dos capítulos que ele traz que o nome é Controle as Suas Emoções. E logo a frase de entrada do capítulo, eu não conheço, mas é Publio Cílio, que diz o seguinte: quer ter um grande império, governe a si mesmo. E eu queria conversar sobre essa questão do controle das emoções, sobre essa questão de que a vida é difícil, coisas ruins vão acontecer, mas que a gente precisa ter esse controle das nossas emoções quando coisas desagradáveis estiverem acontecendo na nossa vida. Aquilo que diferencia a gente dos animais é muito o nosso poder de raciocinar. E quando a gente é movido, guiado simplesmente pelas emoções, a gente se torna uma versão mais rasteira de nós mesmos. Então eu queria jogar essa bola aqui pra gente conversar justamente sobre isso, sobre a vida vai ser difícil, vai acontecer coisas que a gente não queria, que vão desagradar a gente, mas a gente tem que ter o controle sobre as emoções para que a gente consiga também passar por isso. Cara, tem os temperamentos, né? Tem muita gente que se esconde atrás do temperamento, então, tipo assim, pô, eu sou colérico, então eu tenho que ser explosivo. E aí esse cara, essa pessoa, ela se esconde atrás de às vezes na família, assim, a família é mais explosiva, às vezes ela cresceu num ambiente que todo mundo é explosivo, tudo tem que ser desse jeito, ela aprendeu, é o hábito dela, pô, normal. Vai ter gente que vai ter dificuldade maior de ser mais tranquilo. Mas até essa pessoa, o mais colérico do colérico lá, ele pode temperar os seus outros temperamentos ali. Então, acho que é em Provérbios que está escrito que um homem sem domínio próprio é uma cidade sem muros. E aí, cara, a ideia é que você está completamente desprotegido se você não tem domínio próprio. Você está desprotegido pelo que você vai falar, pelo que você vai se comprometer nos momentos bons, pelas palavras ríspidas que você vai soltar nos momentos ruins e de confronto. Você está completamente desprotegido. Assim, as pessoas podem te tirar do foco porque a pessoa sabe que com uma palavra ela entra e chega em você. E aí, se você está lutando por uma posição ou algum momento assim que você precisa desse foco, desse controle, se essa pessoa te desestabilizar, cara, você perdeu a tua vaga, você perdeu a batalha ali. Então é muito sério isso, porque o domínio próprio ele te traz a proteção e ele te traz essa segurança ali que os muros trazem para uma cidade. Então imagina a sua casa sem muro, você não vai dormir do mesmo jeito que você dormiria com ela toda cercada, com cerca elétrica. Você tem um descanso e uma paciência maior assim para você descansar. Então o domínio próprio ele é fundamental e ele
algo vai ser mais difícil para algumas pessoas, mas não é porque é mais difícil que você tem um álibi para você ser explosivo, ou não é porque você foi criado no meio explosivo que você tem um álibi para ser assim. Você pode temperar o seu temperamento para que você seja mais paciente, mais longânimo, e isso também não vai acontecer da noite pro dia. Você tem que ter paciência. Primeira coisa é trazer para o estado de consciência. Normalmente essa pessoa que vive dando patada, ela é a última que percebe isso. Ela não percebe que esse é o modus operandi dela ali, né? De dar resposta ríspida, ela nem se percebe desse jeito. Então, quando você traz consciência sobre isso, você tem que ter mais cuidado. Tem um ditado que brinca que se alguém virar para você e falar que, cara, você é um cavalo, você não deve se preocupar, mas se duas pessoas falarem, você já tem que começar a olhar, tipo assim, um preço de ferradura, e se a terceira falar, aí, assim, cara, talvez você realmente seja um cavalo, assim. Então, não é só... Tem gente que é mais objetivo também ali, no sentido, pô, eu conheço muita gente que morou fora há muito tempo, aí esse cara volta pro Brasil, aqui a gente é mais prolixo, lá fora o cara é bem objetivo, direto, e essa pessoa é taxada como grosseira. Ela não é. Talvez a pessoa que tá ouvindo ali que é muito mole, assim, né? Então, se não florear para passar a informação para ela, nossa, você foi grosso. Então, tem que dar nome também aos bois ali. Você ser objetivo, direto, você não é grosseiro. Mas se você perde o controle com muita constância ali, você é uma cidade sem muros. Você não tem domínio próprio. Você precisa desenvolver isso. Com certeza. E, cara, é só a gente fazer um exercício rápido. Todo mundo passou por isso. Você não vai me enganar falando que você não passou, nem você. Mano, olha pra trás e lembra daquela ou daquelas vezes de que você agiu por impulso. De que alguma coisa aconteceu e, sei lá, você xingou alguém no trânsito. Aconteceu alguma coisa e você agiu por impulso. Existe uma grande probabilidade, eu não vou dar o número, mas ela é gigantesca, de que você depois olhou pra trás e se arrependeu. Veja os momentos que você tomou as piores decisões da sua vida. Provavelmente você estava muito tomado por esse sentimento. Você usou muito pouca razão e foi muito uma resposta a algo que aconteceu a você. Eu falei isso no clube, no último encontro, de que existem duas maneiras, cara, muito fáceis de você tomar uma decisão ruim. A primeira, quando você está muito triste, tudo parece uma ameaça, o mundo tá preto e branco, e a chance de você ver tudo como algo que vai tirar aquilo que ainda te resta é gigantesca. Ou quando você tá muito feliz, que aí você acha que você é imbatível, que você é invencível, e aonde você entrar, o que você fizer vai ser bem sucedido. Porque emoções. Obviamente, existem coisas que a nossa matemática não vai conseguir conceber. E normalmente, quando Deus dá uma direção, a nossa matemática, a nossa razão, ela não consegue conceber aquilo, mas aí já não é o sentimento. Aí é uma palavra direcionada de Deus para que a gente faça alguma coisa. Mas dentro desse mundo mais material, digamos assim, a gente tem aqui a nossa alma e o nosso corpo, a gente tem a razão e o sentimento. Se a gente tiver que escolher talvez um dos dois como o bom e o outro como o vilão, entendendo que a razão para você tomar uma decisão ou tomar uma ação, ela é muito melhor para ser escolhida do que você simplesmente se mover pelos seus sentimentos. Cara, o sentimento é muito volátil, né? Então, o cara pode acordar extremamente inspirado e dormir completamente com vontade de chutar o pau da barraca. Então, se você vai viver pautado pelos seus sentimentos, cara, você não vai ter nada que dure muito tempo. Teu casamento, nada vai durar muito tempo. Eu não sou casado, mas tenho vários amigos que falam, cara, o casamento é muito mais sobre uma decisão do que um sentimento. Porque tem dia que eu acordo e eu não tô com vontade, tipo assim, de estar ali, de cuidar. Cara, eu quero só me isolar do mundo, mas o cara tá casado, tomou uma decisão, ele vai cuidar da esposa dele, vai fazer o que tem que ser feito. Então, tem uma grande mentira do nosso século, assim, que é siga o seu coração, siga... Tipo, é nessa baboseira que tem um monte de gente aí se lascando, que tem um monte de gente aí completamente machucada porque fica seguindo o coração. Cavando seu porque colo, fica, né? cara, esse aqui é o meu tipo de pessoa. Aí por causa desse tipo de pessoa, a pessoa só tem relacionamento ruim justamente por causa desse tipo de pessoa. Justamente porque ela tá seguindo o coração. Justamente porque ela tá seguindo as emoções. Cara, as emoções são completamente
voláteis ali. Você pode ter um dia maravilhoso, não aconteceu nada de ruim, chegar alguém aqui e falar alguma palavra ruim pra você, às vezes aquilo ali pode destruir o seu dia e não aconteceu nada de ruim no seu dia. Ou então acabou de postar um vídeo, acabou de postar um conteúdo lá, tem 100 comentários positivos, um comentário negativo vai lá e te destrói, assim. Então, você não pode ser pautado pelas emoções. Não é você negar suas emoções, né? A gente tem que dar vazão às emoções, no sentido de você não vai virar um poço também de deixar todas as coisas guardadas pra dentro e aí você não compartilha com ninguém, que isso vai estourar em alguma doença uma hora. Ou então, eu não posso sofrer, eu não posso... Tipo, domínio próprio não é sobre você não poder chorar ou sobre você não ter vontade de gritar às vezes, mas o domínio próprio é muito mais sobre esse controle de saber quando você vai fazer e pra quem você vai fazer isso, né? Às vezes você vai ter que chorar mesmo, mas não pra aquela pessoa que tá ali na sua frente causando esse choro. Talvez você vai ter que chorar pro seu quarto sozinho, talvez você vai ter que chorar você e Deus quando você for orar, talvez você vai chorar pra alguém que seja seu amigo verdadeiro. Então tem um momento de você dar vazão pra esses sentimentos também, não é toda hora e pra todas as pessoas, mas a gente precisa estar nesse lugar de regar o domínio próprio ali, de regar esse controle e não viver pautado por seguir o meu próprio coração. Cara, o nosso coração é extremamente enganoso. A gente deseja um monte de coisa e quando a gente conquista, a gente descobre que a gente nem queria aquilo. A gente queria, às vezes, alguma coisa por trás daquilo, ou o status que aquilo ia trazer, ou como as pessoas iam me tratar por causa daquela posição. Você não queria nem aquilo. Então, a gente, de certa forma, a gente não sabe nem o que a gente quer direito, às vezes. Como é que você vai ser pautado por isso? Cara, não tem como. Eu acho que o domínio próprio, tentando resumir isso que você disse, seria não é negar suas emoções, mas é não ser governado por elas. Não é ser movido por aquilo que lhe acontece. É entender, beleza, isso aconteceu. Cara, beleza, eu tô triste, mas o meu dia não vai ser movido por isso. Você deu exemplo, eu puxei o exemplo e você conectou com ele, que foi o do relacionamento, né? Não somos casados ainda, mas eu acho que a gente pode pegar um exemplo de coisas que nós dois vivemos, que é esse começo da vida empresarial, ou da vida autônoma, né? Onde você meio que, cara, é uma roda gigante absurda. Você meio que faz tudo, e aí você tem uns boletos para pagar, e aí você não sabe no final do mês como é que vai ser, se vai entrar a venda, se não vai... Você acorda no dia feliz, aí no almoço você já tá meio assim, meio para baixo, desanimado, aí você volta do almoço, você acha que vai dominar o mundo, no final do dia você já tá cansado e falando, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? E no final do dia você dorme e fala... Então, cara, acontece isso, e uma das coisas que eu aprendi que foi muito importante para mim nessa questão de domínio das emoções é que existem algumas coisas que Deus não vai nos entregar. A gente tem que, por conta própria, gerar essa mudança, que é, por exemplo, quando Jesus fala, essa frase até que eu trouxe no começo, que é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Cara, o ânimo é a gente que tem que ter. O ânimo, Deus não vai trazer, pode ser que ele venha, porque ele pode fazer o que ele quiser, mas eu entendo de que quando Jesus fala, mas tenha um bom ânimo, cara, essa questão de você se alegrar, de você ter bom ânimo, cara, você tem o primeiro capítulo do livro do 12 Regras, que é o Jordan Peterson, dá o exemplo da lagosta, né? Que é costas eretas, ombros para trás, que é o capítulo número 1. Que, cara, muitas vezes seu dia tá mal, você tá zoado, tá acontecendo um monte de coisa, você tem que chegar, olhar no espelho, botar as costas eretas, os ombros para trás e falar, cara, eu vou vencer isso de algum jeito, eu vou usar a neurociência, eu vou usar a minha química do meu corpo para algum jeito mudar isso, eu vou tentar contar uma história mais bonita para mim do que tá acontecendo, porque às vezes é a gente que tem que ir. Às vezes a chave que vai virar o tranco pro carro pegar é a gente que tem que realmente, de forma intencional, fazer isso acontecer, né? Tipo assim, cara, orar pela chuva, mas quem vai preparar a terra é a gente ali, mano. Tu tem que pegar os instrumentos lá e arar a terra, porque quando a chuva vier, você não tem controle sobre a chuva. Mas sobre arar a terra você tem controle. E aí você tem que fazer o que você tem controle, mano. Essa parada que você estava falando sobre do Jordan Peterson, cara, esse livro fala sobre isso também,
de certa forma, se você se entregar, não vai ajudar aquela situação passar. Uhum. Talvez vai piorar ou fazer com que ela demore mais tempo para passar. Então, pô, tá tendo um dia ruim? Mano, passa por esse dia. Porque se você parar nesse dia, talvez esse dia vire uma semana, talvez essa semana vire um mês. Então passa. Pô, tá passando pelo inferno? Continua andando, mano, não para. Porque se você parar, tua vida vai ficar naquilo ali. Então, tenha o controle e o domínio para que as suas... Aí volta no domínio próprio, né? Tenha o controle para que as suas emoções não dominem a sua jornada, de certa forma, ali, né? E tendo essa experiência, com certeza, tendo essa experiência com depressão que eu tive, eu aprendi uma coisa na vida prática, que é uma das coisas que faz com que você passe o dia desanimado e que muitas vezes tem esses pensamentos de desistência mesmo, de falar, cara, sei lá, sabe, você se entregar, é a desesperança. É meio que você olhar para o futuro e você não vê nada. É você olhar para o futuro e falar, cara, eu não consigo enxergar como isso daqui vai melhorar, eu não consigo ver um cenário melhor. E por conta dessa desesperança, você meio que se entrega no momento atual e fala, cara, se eu no futuro não consigo vislumbrar nada melhor, eu vou simplesmente me entregar aqui, o que for para acontecer, e você meio que vai sendo levado assim pelo vento ao longo da vida. E aí o ponto é de que nesses momentos, e aí também trazendo para essa questão do domínio próprio, cara, a gente vai ter que ativar a fé, né? A gente vai ter que, de alguma maneira, ver aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. A gente vai ter que enxergar um cenário que a nossa razão não vai conseguir mostrar um caminho de como a gente faria aquilo, mas é aquilo, mano. Tipo, se a gente não conseguir criar também essa visão de futuro melhor, se a gente não se esforçar para isso, se a gente não tiver fé, a gente vai muitas vezes ficar preso, não vai passar por esse vale de ossos secos, como você disse, né? Então é muitas vezes, como eu falei, acho que a gente mesmo pegar no tranco, a gente fazer de forma intencional um exercício para, cara, eu vou ter que de forma intencional e ativa gerar essa mudança, porque aquilo que for da responsabilidade de Deus, Ele vai fazer. E o que for da minha aqui, que é passar pelo vale de ossos secos, que é conseguir vislumbrar um futuro melhor, ter fé para isso, para que eu consiga continuar avançando, cara, isso aqui é eu que tenho que fazer e meter bronca. Pô, quem jogou, ou jogava, ou joga ainda, tipo, mesmo PlayStation, qualquer joguinho, a vida é difícil, mas tem gente que pega e bota no modo legendário ali. Então, tipo assim, eu não vou compartilhar com ninguém, eu não vou atrás de ajuda profissional, eu não vou fazer um exame, às vezes é um exame, mas às vezes é um exame de sangue, tuas vitaminas estão todas erradas, assim, e aí por isso o seu dia é difícil, o seu foco é difícil, e a pessoa acha que tem que ser nesse super hard, assim, tem que ser nesse modo lendário. Não tem que ser desse jeito. Não é porque a vida é difícil que você tem que dificultar mais ainda. Pô, vai procurar uma ajuda profissional, vai compartilhar com algum amigo, vai fazer as coisas com alguém, vai delegar um pouco das suas obrigações, vai fazer um exame de sangue. Às vezes o teu problema é um problema biológico e você está lutando ali contra a tua biologia, que resolvia com uma injeção de vitamina D. Então, assim, muitas das vezes a gente dificulta a nossa própria vida, mais do que ela é difícil. Tipo, ela é difícil, beleza. Mas aí eu vou e coloco ela no nível de dificuldade além. Porque, cara, eu não busco ajuda de ninguém, eu não compartilho nada, eu quero passar por tudo sozinho, eu quero lidar com as coisas sozinho, eu quero achar essa resposta sozinho, eu não oro, eu não faço nada, eu dificulto mais ainda aquilo que já é difícil. Então, tem como a gente dividir os fardos ali. Se eu carregar uma bolsa de 50 quilos, cara, é pesado. Se eu chamar alguém para carregar comigo, é 25 para cada um. Se eu chamar, 4 pessoas, se eu chamar 5 pessoas, 10 pessoas, então a gente não precisa dificultar além do que já é difícil. Às vezes a resposta que a gente está precisando, ela tá nas mãos de alguém. É aquela historinha lá do rapaz que estava se afogando e ele começou a orar. Deus, me salva. Aí Deus manda um barco. O cara do barco fala, vem, ele, não, Deus vai me salvar. Aí ele continua orando, Deus, me salva. Aí Deus manda um outro barco maior. Ele, não, Deus vai me salvar. Aí manda o terceiro, e ele, não, Deus vai me salvar. Ele morre, chega no céu e fala, Deus, por que o Senhor não me salvou? Ele falou, cara, eu mandei 3 barcos, você não quis pegar nenhum deles, agora fica aqui comigo. E o ponto é esse, às vezes, cara, a gente Deus está enviando as respostas, Deus está enviando aquilo que a gente precisa, mas a gente está tão fechado, né, dentro da gente. A gente quer
dificultar a vida mais ainda do que ela já é difícil, e acaba que muitas vezes a gente se fecha para a resposta que a gente estava precisando. Cara, se você tem fé, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, às vezes, o abraço daquela pessoa que está sentada no banco da igreja ali é o abraço como que do próprio Deus, mano. É o corpo de Cristo te abraçando. E aí foi a resposta exata da tua oração. Só que Deus não se materializou na sua frente. Ele foi o abraço daquela senhorinha que te abraçou. Ou foi a frase daquele teu amigo que te mandou uma mensagem. Se o corpo está fazendo, cara, é Deus fazendo. Você vê o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso. Ele está levantando as ajudas das igrejas para enviar para as outras. E ele fala, quando ele está entregando, ele fala, olha, foi Deus que mandou para vocês, mas foi na igreja que levantou lá. Deus tinha um rosto lá, né, na igreja, assim, foram várias pessoas que deram, e quando ele vai entregar, ele, cara, isso aqui foi Deus que deu para vocês. Então, as pessoas, às vezes, cuidando da gente ali, é parte do processo de cura que Deus escolheu, ou parte do processo de lidar com os obstáculos. Não é? Tem as corridas de revezamento ali. Tem gente que pode correr para você algumas partes. Mas, e que tenha... Ela já chegou em algum lugar mais à frente da gente e ela tem ali os caminhos mais fáceis que a gente pode tomar. Cara, não vai por aqui porque aqui tem um leão. Não vai por aqui porque aqui você vai enfrentar um lago. Vai por aqui. E aí tem um outro capítulo bem bacana. Eu tava ontem preparando, né, quais assuntos que a gente ia conversar, quais capítulos. E quando eu olhei esse capítulo, eu falei, cara, ele parece tão basicão, mas eu acho que é um básico que... Não sei, parece que o pessoal esqueceu. Ainda mais nesse mundo hoje do imediato, que é o pratique a persistência. E eu peguei um trechinho desse capítulo para meio que ilustrar realmente o que ele estava querendo dizer dentro desse capítulo. Que ele escreve o seguinte, abre aspas. Em 1878, Thomas Edison não era a única pessoa fazendo experiências com lâmpadas incandescentes, mas foi o único disposto a experimentar 6.000 filamentos diferentes. Praticar a persistência. E aí, quando eu estava vendo, quando eu estava anotando aqui, eu lembrei da história de uma entrevista que o Michael Phelps deu, que ele contou que durante a preparação dele para alguma das Olimpíadas, que ele ganhou quase tudo, né? Ele falou que durante um ano inteiro ele treinou todos os dias do ano. Cara, todos os dias inclui um aniversário, inclui os domingos, inclui, sei lá, um Natal, inclui um ano novo, ele treinou todos os dias. E o ponto é esse, o quanto que a gente está disposto a fazer por aquilo que a gente quer, qual é o preço que a gente está disposto a pagar. Muita gente quer o prêmio, mas não está disposto a pagar o preço para ter aquele prêmio. Muita gente olha para uma referência e fala, putz, eu queria tanto estar ali, mas cara, você está disposto a pagar o preço que aquela pessoa pagou? Então eu queria trazer essa bola do capítulo Pratique a Persistência, porque é algo que parece tão óbvio, mas nessa geração do imediato, parece que se perdeu isso, né? Cara, uma das bases da terapia cognitiva comportamental lá é que se alguém fez, é possível que todos façam. Então, assim, se o celular, a tecnologia que é feita pelo celular, é feita para uma criança fazer, se um adulto não sabe mexer, ele escolheu não saber mexer. Porque se uma criança sabe mexer, ele poderia saber mexer também. Então, muito do que eu não sei fazer, eu escolhi não saber fazer. Porque se eu quisesse fazer aquilo realmente, cara, eu ia dar um jeito, eu ia aprender a fazer aquilo. Porque se alguém faz, a gente pode fazer. E isso já seria uma premissa pra gente ser persistente ali. No sentido de, cara, eu não sou diferente desse cara ali. O sangue que corre aqui na minha veia é a mesma cor do sangue que corre na veia dele. Cara, a gente tem... eu tenho as mesmas horas, as mesmas 24 horas do dia, eu tenho saúde, eu tô aqui bem, por que eu não tô chegando lá? Às vezes é você não tá chegando porque você não quer chegar lá. Nós merecemos exatamente onde nós estamos, assim, porque muitas das vezes a gente que se coloca naquela posição. Eu tenho vários conhecidos que os caras viveram uma vida completamente desregrada, assim, e agora os caras estão quebrados, sacou? E eles lidam com a vida como se aquilo ali tivesse acontecido do nada. Tipo, o cara plantou aquilo vários anos, entendeu? Às vezes um nerdzinho lá que tá 10, 20, 30 anos estudando, o cara tá bem agora, tá com a família, passou no concurso que queria, ou tá com a empresa prosperando. Aí a pessoa essa pessoa que não plantou nada, você tem a liberdade de plantar o que você quiser, só que você é totalmente escravo
das colheitas daquilo que tu plantou. Então, pô, se eu tô plantando uma vida desregrada, normalmente os hábitos ruins são isso, né? Eu tenho uma paga agora por uma coisa que eu quero, então pô, a festinha lá que é legal, eu recebi a alegria disso agora, que se eu tivesse ficado em casa estudando, eu seria alegre talvez daqui 2 anos, no sentido de quando eu conseguisse a aprovação do concurso que eu estava estudando. Então, tem esse tempo de persistência e de esperar ali. Esse cara que às vezes o cara esperou e ele disse não para alguns finais de semana, agora vai ser a hora do cara aproveitar. E o outro lá que aproveitou vários finais de semana, agora ele mais velho, sem energia, aí o cara tá assim, a vida é injusta e tal. Pô, tem muitas injustiças que acontecem na sociedade. A gente vê, cara, normal. Mas muitas das coisas que a gente chama de a vida é injusta, pô, é a gente mesmo que plantou aquilo ali. Quando era pra você estar estudando, você não tava. Quando era pra você estar trabalhando, você estava descansando. Quando era pra você estar descansando, você estava trabalhando. Então, a gente precisa, tipo assim, olhar com mais clareza assim, para essas coisas, principalmente no sentido de, pô, eu estou me colocando nessa situação que eu tô. Porque tá num relacionamento ruim, teu namorado, tua namorada te trata mal, te desdém, te trai, cara, você tá se colocando nessa situação, porque ninguém colocou uma arma na tua cabeça e te obrigou a estar naquilo ali. Então, muitas das dificuldades ali, a gente passa por aquilo. Eu não tô dizendo que é culpa sua, né? Pô, fui traído, a culpa é minha. Não, mas cara, se você continuar nesse relacionamento ali, sabendo e sendo, você tem parcela nessa culpa, você tá comendo alguma fatia desse bolo ali. Porque ninguém tá te obrigando a ficar ali, você tá se colocando naquela situação. Tua autoconfiança tá lá embaixo, você não tem perspectiva de vida, alguma coisa tá errada, tem alguma carência que você tá suprindo, alguma coisa não tá em ordem. A gente não controla as pessoas que vão trair a gente. Mas, cara, se você, depois que uma pessoa te traiu profissionalmente, o que quer que seja, você continua com o mesmo nível de contato e a pessoa tendo a mesma porta de entrada na sua vida, pô, tem alguma coisa errada aí. Às vezes você tem que dar um passo atrás ali. Às vezes essa pessoa, você tá casado, às vezes essa pessoa vai ter que ganhar a tua confiança de novo. E vai ter um processo. Pô, e essa pessoa tem que ser paciente no processo também. Você falou um negócio lá atrás, mas a nossa gravação, que você falou sobre o limiar de dor muito baixo, né? Principalmente da nossa geração hoje. E além desse limiar de dor, eu acho que a gente também está com um limiar de esforço muito baixo. E aí quando a gente vê essa quantidade de gente vendendo o curso com uma fórmula para ficar rico e um monte de gente comprando, um monte de gente vendendo cápsula para emagrecimento, cápsula para aquilo, cápsula para não sei o que, e um monte de gente comprando, isso atesta isso que a gente já está vendo na prática. As pessoas estão com um limiar de esforço muito baixo e elas querem de alguma maneira um resultado muito grande para um esforço muito é o resultado pequeno. Sem o processo, né? Exatamente. Eu quero emagrecer sem ter que ir para academia, você tem que fazer dieta, eu quero... Isso é perigoso, é irreal, e eu vejo, cara, de um exemplo muito básico, muito simples, que é a leitura. Eu tenho um clube do livro, então, cara, tem gente que chega pra mim, eu sei que cada um tem as suas dinâmicas, mas eu quero fazer um contraste em que tem gente que fala, eu não vou entrar agora porque eu não consigo ler um livro durante o mês. E eu falo pra pessoa, cara, um livro no mês são 10 páginas por dia. Ao mesmo tempo que tem gente, cara, teve uma moça que participou do clube, ela participou do clube online cuidando do filho. Ela leu o livro, tendo filho pequeno para cuidar, participou do clube, cuidando do filho de um mês. Uma outra, essa no presencial, do filho de um mês. A outra com um filho mais velho, se não me engano, 6 meses, 1 ano, participando no online. E eu falo, cara, vamos lá. Tem esses exemplos, que são mais de um. Se você, no auge dos seus 26, 27, 28, você trabalha, sei lá, você estuda, beleza. Pô, você não conseguir tirar 30 minutos por dia, ou 2 tempos de 15, pra você ler 10 páginas por dia, eu acho que não é porque a demanda é muito grande, é porque existe um limiar de esforço muito baixo e uma falta de comprometimento muito grande. Então, também trazer a luz Você realmente isso, não né? quer aquilo, pô, porque se você quisesse, você faria. Essa é a parada. Se eu olhar pro meu passado, tudo que eu realmente quis, eu consegui, pô. O que eu queria de verdade, eu fui lá e fiz aquela parada acontecer. Porque eu fiz até que aquilo acontecesse.
E aí, às vezes, a gente só mente pra gente que a gente quer. Pô, eu quero ser bem sucedido, eu quero ter um negócio bem sucedido. Tem muita gente que o negócio quebra. Cara, o cara não quer ser bem sucedido, não. Ele quer ter só a vida do cara bem sucedido lá. Mas ele não quer pagar o preço que tem que ser pago. Às vezes a gente mente pra gente falando que a gente quer alguma coisa, mas se a gente parar pra pensar, se a gente não quer, porque se a gente quisesse, a gente tava fazendo a coisa acontecer. Se eu realmente quisesse, emagrecer, cara, se tu não tem problema de saúde, se tua tireoide tá em dia, tá tudo certo, meu irmão, você tem que comer menos do que você gasta, você tem que gastar mais do que você come. Tu tem que acordar, tem que ir pra academia, com vontade ou não. Inclusive tem um segredo que descobriram aí, dá pra ir pra academia sem vontade. Você não precisa ter vontade pra entrar na academia. Tipo, você vai ter que passar um pouco de fome ali às vezes um dia e tu vai ter o teu resultado. Só que o cara quer ter o corpo esbelto lá do atleta, assim, sem fazer nada, vivendo a rotina dele. Só que pra gente ter o que a gente não tem, esse eu de hoje precisa morrer pra nascer um eu que eu não sou hoje, né? Talvez eu não tenha o que eu quero porque eu não sou o que eu preciso ser pra ter o que eu quero. E aí tem até um vídeo, cara, esse vídeo viralizou do Sebum, né, do atleta lá, o cara pergunta pra ele tá treinando assim, a mulher pergunta, e aí, Sebum, amanhã é o seu aniversário, amanhã você vai fazer o quê? Aí ele, tipo, costas e bíceps. Sacou? Os caras querem ter o corpo desse cara, tipo, atleta, top de elite, campeão, só que não querem no dia do aniversário. Pô, o cara foi lá, mano, fez 2 treinos no dia, ficou o dia na dieta. Tem um preço pra se pagar pra você chegar onde você quer chegar. E a gente precisa, a gente precisa ter uma visão correta da realidade, entender que, cara, a vida não é um passe de mágica onde alguém vai vir me salvar, assim, no sentido de, não, eu vou ganhar na cena e tudo vai... Cara, se você ganhar na cena hoje, é bem capaz que amanhã você esteja o dobro falido. Porque, 2 anos, 3 anos aí, se você não... Cara, não, e a parada é, se o seu problema é uma dívida de 100 mil e alguém te dá 100 mil, talvez a sua dívida vá para 200. Porque você com mais dinheiro, você tem mais capacidade de fazer mais dívida ainda. Então, a gente precisa... Quais são as coisas que no meu dia a dia precisam morrer para que eu alcance aquilo que eu quero? E aí, no sentido de, quais são os meus hábitos ruins que eu tenho que parar de alimentar para que eu me torne essa pessoa que vai alcançar o que eu quero alcançar? E aí é o que eu tenho refletido muito. Nossa. Tipo, nesses últimos dias, assim, não entre, cara, o que eu quero, mas o que eu preciso ser para conquistar isso aqui. Pô, eu quero ser um cara inteligente, mano, eu preciso ler. Se eu preciso ler, o que eu tenho que ler? Então eu tenho que ter 30 minutos no dia? Cara, eu vou ter 30 minutos no dia. Eu até comentei contigo antes aqui de começar, né? Meu hábito de leitura melhorou muito, mas está sendo a primeira coisa do meu dia. Mano, eu acordo, eu leio a Bíblia, leio os 2 livros que eu tô lendo. Sempre leio 2 ali. E depois meu dia começa. Pô, se eu vou ter reunião mais cedo, eu vou dormir mais cedo para acordar mais cedo. Mas esses 30 minutos vão acontecer. Pô, se eu quero me desenvolver intelectualmente, eu preciso fazer isso aqui. Não tem para onde correr, é o processo. E aí hoje, só para finalizar, hoje talvez 10 páginas sejam pouca coisa. Mas daqui 10 anos, 10 páginas todos os dias, cara, são vários e vários livros. Tipo assim, são muitos livros. O tempo vai passar de qualquer jeito. Daqui 10 anos, essas 10 páginas todos os dias, esses 30 minutos, eles têm um efeito de juros compostos, assim, que a gente não tem noção. Não tem noção. Eu queria muito ter essa conta, eu não vou ter aqui agora, meu povo, mas eu fiz essa conta. Porque eu já leio com uma boa frequência, eu tenho mais tempo também, tempo de leitura e mais tempo disponível para ler, porque é o meu trabalho, mas eu queria ler mais ainda. E eu fui fazer uma conta, cara, se eu ler aqui 30 páginas por dia, sei lá, 6 vezes por semana, durante 30 anos, quantos livros que isso aqui vai dar? Cara, minha conta lá deu tipo assim, mais de 1000 livros, foi um negócio absurdo. E aí eu também não quero, só pra gente fechar esse assunto, eu não quero vender pra ninguém, você que tá aí, nem pra ninguém, essa ultra produtividade que estão vendendo. Cara, não é isso que a gente tá querendo trazer aqui. Eu sou extremamente contra essa cultura da ultra produtividade, que você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, que se você tiver num momento ocioso, meu Deus do céu, você está cometendo um crime. Assistindo Netflix é quase um pecado. O descanso virou um descaso, você tem que fazer alguma coisa. Mas o ponto eu quero trazer para você querer construir alguma coisa, você vai ter que pagar o preço para ter aquilo. É simples. Cara, o Phelps, ele queria ser, sei lá, o maior campeão da história da natação. Ele tinha um preço a pagar por aquilo. Tudo na vida vem com um boletozinho. Você tem que...
Aí eu acho que vai e volta pro ponto do autoconhecimento lá. Tipo assim, o que é importante pra mim? O que eu realmente quero? Você definiu isso, aí agora você vai por aquilo ali. E aí ninguém te obrigou a fazer. Não, eu tô fazendo porque eu quero, mano. Se eu quero me desenvolver intelectualmente, eu tenho que ler. Ninguém tá me obrigando a acordar mais cedo ou acordar no horário normal e na primeira coisa que fazer do dia é ler. Então, tipo, tudo tem um boleto de preço. A gente tem que parar de achar que a vida é esse mundo de Peter Pan, onde as coisas vão acontecer, o professor vai fazer por mim, ou alguém vai vir aqui. Mano, pelos nossos sonhos, se a gente não for a pessoa que mais corre atrás, mano, quem é que vai correr atrás, entendeu? Na Bíblia inteira, Deus não chamou nenhum desatarefado. Deus não chamou ninguém que estava no sofá vendo Netflix e falou, vamos embora. Não, tava todo mundo fazendo alguma coisa. Mesmo que essa alguma coisa fosse algo errado. Por exemplo, de Paulo. Ele estava fazendo alguma coisa. Então, assim, ficar parado, fazer parte da mobília, ficar deitado, cara, isso não vai te levar para lugar nenhum. Então, mas também tem o seu tempo de descanso e pague o preço que é necessário para você viver aquela vida que você deseja. Eu quero entrar em mais um assunto que eu não tinha reparado quando eu montei aqui os tópicos, só que eu acho que isso é um complemento do que a gente está conversando. O nome do capítulo é Algo Maior do que Você Mesmo. E aí um trechinho para a gente pegar e entender um pouco do que ele quer dizer com isso é, abre aspas, seja lá pelo que você estiver passando, isso pode ser transformado em uma fonte de força se você pensar além de si mesmo. Então aqui, como um resumo talvez dessa ideia é, cara, quando você está por conta própria, é muito mais fácil você desistir. Quando você tem um sentido maior, uma razão maior, quando você pensa em algo ou alguém além de você, é muito mais fácil de você conseguir perseverar. Então, por exemplo, a gente deu esse exemplo aqui da leitura, né? Ah, eu não consigo ler 10 páginas por dia porque, nossa, a minha vida é muito corrida. Mas se você tivesse que ler 10 páginas porque você quer passar no concurso para ter um salário maior, porque você vai ser pai, daqui 9 meses, você vai arrumar tempo para ler 50 páginas por dia. Então, quando existe uma razão maior por aquilo que você está fazendo, a chance de você conseguir arrumar o tempo, ou perseverar mais, ou conseguir fazer mais é muito maior. Cara, e é de se conhecer também. O meu temperamento é tipo, bem mais colérico, assim. Então, o que funciona pra mim? Cara, alguém duvidar. Se alguém chegar e falar, mano, eu duvido de você fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Quando eu não tô conseguindo, às vezes eu crio umas metas, lutando contra eu mesmo. Isso, mano, me dá motivação de fazer a parada acontecer ali. Mas tem gente, meu irmão mais melancólico, se tu fizer isso com ele, meu irmão desiste, entendeu? Então, esse se conhecer também te ajuda muito nessa persistência ali de fazer o que tem que ser feito. Às vezes eu chego pra minha mãe e falo, mãe, fala que você duvida que eu faça tal coisa aqui, só pra eu pegar um gásinho aqui. Faça mercado. Tipo, só pra eu pegar um gás aqui e fazer. E eu vou lá e faço. Mas eu tenho um propósito por trás, assim. Cara, o meu trabalho. Eu trabalho com marketing digital ali. Tu vê vários desses caras assim, tem vários experts, que os caras estão numa rotina de produtividade absurda. Só que assim, é impossível estar igual esse cara. Por que é impossível? Porque esse cara tem umas 30 pessoas na equipe. Esse cara tá na base de Venvance. Esse cara, mano, às vezes tá aplicando um testosterona ali. O cara tá na produtividade ali, só que o cara tá usando recurso ergogênico, o cara tá usando remédio tarja preta, o cara tem uma equipe nas costas. Só que ele não vende isso, ele não vende esse bastidor dele, ele vende só o palco. E aí a pessoa que olha daqui e fala, caraca, eu tenho que ser produtivo igual ele. Se eu tentar ser produtivo igual esse cara, eu vou entrar num colapso mental, eu vou entrar num burnout com certeza. Então, tipo assim, a gente precisa ter um pouco de noção da realidade também, de não se comparar com muitos desses caras, porque às vezes eles vendem umas coisas que são irreais. A coisa mais comum hoje é um monte de gente que não tem TDAH, que não precisa de remédio, tomando Venvance. Porque o Venvance vai dar um foco absurdo. Só que esses caras, tipo assim, eles estão pagando um preço no bastidor que a gente não tá vendo. E aí eu não quero precisar ter mais foco, mas pô, do outro lado da balança aqui eu bagunçar com a minha saúde. Eu não quero, mano. Então eu não vou fazer isso. Então eu não me comparo com esse cara, mas eu tenho o meu propósito por trás, igual esse cara tem. Esses caras têm os propósitos deles também. Por ser conhecido,
O cara lida com 200 funcionários, o cara lida com 1000 funcionários. Eu tenho os meus propósitos. Eu sei os pontos sociais que eu quero bater e eu sei os pontos, tipo assim, que eu quero transformar com a educação ali. E aí eu preciso me educar do lado de cá. Eu acho que foi o Marcos Strider que falou que, assim, se você quer viver o palco, você tem que estar disposto a fazer o trabalho de um artista no bastidor. Você está disposto a viver o palco ali, mas tipo assim, e aí, tu vai decorar o texto? Tu vai passar o texto 300 vezes? Você vai passar a mesma cena 500 vezes antes do teatro? Você quer o palco lá, mas está disposto? Se você fizer, aí você é digno do palco, assim, entre aspas. Então, assim, eu faço o que tem que ser feito por sonhos pessoais, mas muitos desses sonhos pessoais, eles estão interligados com coisas que eu quero proporcionar para minha família e coisas, experiências que eu quero proporcionar para os meus filhos que nem existem ainda. E para minha esposa, que eu nem tenho ainda. Mas, tipo assim, cara, eu quero ter, quando eu estiver casado lá, que os meus filhos estiverem nascendo, eu quero ter a possibilidade de ver os meninos crescendo, de acompanhar o crescimento de perto. E não ter que gastar as horas de trabalho que eu estou gastando agora, ter que casar quando eles nascerem. Então, tipo, eu prefiro trabalhar 12 horas, 10 horas agora, sabendo que lá na frente, quando eles nascerem, quando eu casar, quando, cara, a vida acontecer, quando minha mãe fizer um aniversário, eu poder dar um presente bacana, eu poder, tipo assim, cara, agora eu posso curtir porque eu plantei lá atrás. Então, muito do que eu faço hoje, cara, os objetivos são tipo assim, cara, é a minha família futura e a que eu tenho agora, pai, mãe, irmão, e coisas que eu quero poder proporcionar pra mim também, cara, lugares que eu quero viajar, que eu quero conhecer. Nossa. Então, é muito legal. Tem um lado que eu acho completamente errado de ter moral de sonho, assim, tem um cara que fica só olhando, mentalizando e não faz nada. Se você tem isso, tu não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu tenho, tipo, o meu mural dos sonhos do meu celular, assim, que volta e meia, que é no dia que eu tô mais, tipo assim, cansado, no dia que eu quero chutar o pau da barraca, eu abro o celular, abro o bloco de notas e vou lá e eu vejo. Nossa. Cara, isso traz um ânimo porque tem uma coisa a mais do que você ali. Pô, eu tô fazendo isso aqui pela minha família, eu tô fazendo isso aqui por poder proporcionar experiências legais pra mim, pra minha família, pra poder conhecer esses lugares no mundo, pra poder ter essas experiências aqui. E aí aquilo ganha um significado maior e você consegue suportar até mais aquela dor ali. E é legal porque o sentido da vida não está na gente, mas está no outro. Quando a gente tem uma família para correr por ela, cara, a gente vai além do que a gente poderia. Quando a gente tem um propósito dado por Deus para fazer qualquer atividade profissional que seja, a gente vai fazer algo com muito mais excelência e a gente vai suportar muito mais. Quando a gente pega, por exemplo, os mártires da igreja, a gente pega os apóstolos, a gente pega Paulo, cara, os caras não iam conseguir passar pelo que eles passaram simplesmente tendo eles no centro das suas vidas. Não tem como. Mas quando você foi chamado por Deus, Deus te deu um direcionamento, cara, esses caras enfrentaram coisas, suportaram dificuldades e coisas que, sei lá, um ser humano comum não ia conseguir. O cara ia apertar o reset da vida muito antes. Então a gente precisa de um senso maior da vida. Quando a gente está por conta própria, quando nós somos o centro da nossa vida, cara, isso é muito perigoso. Isso vai fazer com que a gente tenha menos resistência, menos resiliência e com que a gente seja altamente corruptível. Quando a gente não responde a ninguém, quando a gente não tem essa visão transcendente, não só da visão transcendente além do material, mas essa visão de eternidade também, a gente vai ter sérios desvios de caráter e a gente vai ter uma resistência à dor muito menor quando nós somos o centro. Ter essa visão além, ela é muito importante. Cara, tu vê esses caras muito famosos, assim, que chegaram num nível absurdo. Esses caras que andam só com a galera que puxa o saco dele o dia inteiro, os caras fazem umas atrocidades, assim, porque ninguém tem a coragem de meter o dedo na cara dele. E aí ninguém confronta esse cara, então ele faz uns absurdos. A gente não nasceu pra estar nesse lugar onde a gente não é confrontado. A gente precisa buscar mesas onde a gente seja o mais burro, onde a gente seja o que menos sabe sobre família, o que menos tem dinheiro. A gente precisa buscar lugares e estar com as pessoas que, tipo assim, tem uma sabedoria maior do que a gente, ou tem condições financeiras melhores do que a gente tem,
Porque se a gente estiver só rodeado de puxa-saco, isso leva o ser humano para um lugar que é só ligar a televisão. Todo dia você vai ver um monte de desordem, um monte de atrocidade sendo feita por pessoas que não tem ninguém para botar o dedo na cara dele. O cara é muito novo, tem muita grana, tem mídia, e o cara faz o que ele quer, fala umas besteiras assim que tu fala, meu Deus do céu, mano. Como é que esse cara falou uma parada dessa? Como é que esse cara fez uma coisa dessa? Os bajuladores muitas vezes são muito mais perigosos do que os críticos, né? Porque o crítico, beleza, vai ter muita crítica que tá fora da realidade, mas vai ter algumas, pelo menos uma crítica que ela vai estar dentro daquilo que é real. Então, cara, às vezes é um alerta pra você. Mas o bajulador, você pode fazer besteira, você pode fazer o que é certo, ele vai continuar ali passando pano, batendo nas suas costas e falando, é isso aí, meu camarada. Cara, e não é ouvir crítica de todo mundo também. Com certeza. É das pessoas, tipo assim, que realmente te amam e se importam com você. Porque tem gente que te critica, não é porque ele quer te ajudar, o cara te critica porque ele quer acabar com você. E aí o ponto de partida dele é a crítica a partir de uma plataforma de inveja, de ódio contra você ou da posição que você tá. Mas quando você recebe essa crítica de uma plataforma de amor, onde a pessoa que está te criticando, ela te ama, ela verdadeiramente se importa com você, aí, cara, essa crítica é poderosa. Porque vai ter gente que vai te criticar que não é pra você ouvir mesmo. Esse cara tá numa plataforma de destruição ali, esse cara quer o teu mal, esse cara tá falando isso porque ele quer te paralisar, não porque ele quer te ajudar, não porque ele realmente quer que você melhore. Isso é massa. Eu tenho um exercício que eu já fiz, que é muito bacana e eu indico para todo mundo que está nos assistindo, que é: faça uma lista das 5 pessoas cuja opinião importa. Cara, primeiro vai ser muito difícil achar essas 5 pessoas. O que eu sugiro, né, o que eu indico é que essa primeira pessoa que vai estar, essa primeira colocação será Deus, então, e ali você vai começando a costurar, e que a última pessoa dessa lista sejam os seus heróis, sejam aquelas pessoas que você admira, tanto vivas quanto as pessoas que já morreram. Mas sei lá, se você gosta muito de um autor, coloque ele nessa lista e pense: se eu for fazer isso que eu penso em fazer agora, e pense todo mundo que você colocou nessa lista, desde Jesus sendo o primeiro da lista até um autor que você gosta que já morreu, a gente está numa mesa de conselho e eu vou falar para eles: galera, é o seguinte, eu vou fazer isso, o que essas pessoas diriam para você? Cara, eu vou te falar, é libertador. E aí entenda que quando você faz essa lista, quando você recebe também uma crítica, aí você faz o check-up lá. Essa pessoa tá nessa lista? Pô, não tá. Putz, que pena. Então deixa eu botar na minha lixeira aqui, deixa sair. Pô, essa pessoa tá. Então, cara, eu tenho que levar em consideração, eu tenho que colocar sobre a minha mesa e realmente refletir sobre isso. E o último assunto, pra gente aí começando a terminar aqui o nosso bate-papo, que eu acho que ele meio que, se eu não tivesse escolhido ele, não, obviamente que eu escolhi ele por conta disso, mas eu acho que ele é um ótimo assunto pra gente fechar tudo isso que a gente tá falando, porque beleza, a vida é difícil, temos que controlar nossas emoções e tudo isso que a gente conversou, mas no final a gente precisa se preparar para tudo isso que vai estar acontecendo na nossa vida, e o capítulo se chama Construa a Sua Cidade Interior. E o que o autor fala, um trecho que eu separei para ilustrar isso é, abre aspas: nos bons momentos fortalecemos a nós mesmos e ao nosso corpo para que, nos momentos difíceis, possamos contar com isso, fecha aspas. E aí o que eu penso já pra gente finalizando esse nosso assunto, a nossa conversa do livro Obstáculo ao Caminho, é no momento bom, é no momento de alegria, é no momento onde as dificuldades não estão aparecendo, que a gente tem que realmente buscar se desenvolver, buscar crescer, porque a gente não vai conseguir suportar nada além do que a nossa estrutura interior não possa suportar. Então pensa o seguinte: às vezes tem uma bênção que Deus quer te dar, mas ela é muito pesada ainda para a sua estrutura interior suportar. E aquilo que para você talvez é um sonho a se realizar, se Deus te entrega hoje, aquilo vai te esmagar. O peso da responsabilidade e tudo aquilo que vai se levantar contra você quando você receber isso, você ainda não tem a estrutura
para conseguir suportar aquilo. Então, a importância do preparo para mim é, de uma maneira muito geral, se a gente fosse trazer para esse exemplo, eu me preparo para que a minha estrutura interior ela fique tão forte, mas tão forte, que tudo aquilo que Deus for me entregar de bênção, eu consiga ser capaz de suportar aquilo. Porque a gente é muito bom para pedir, mas é muito ruim para a gente se preparar. E se eu recebo uma bênção antes da hora, que Provérbios fala, né? Salomão escreve em Provérbios, uma bênção antes da hora é maldição. Por quê? Para mim é claro, se eu recebo algo que eu não estou pronto, por melhor que isso pareça, aquilo vai me esmagar. E aí o sonho que eu tinha, que era um dos meus maiores sonhos, se torna o meu maior pesadelo. Cara, e assim, é no momento de paz e felicidade que você tem a tranquilidade e a clareza para você pensar como você vai agir se tudo der errado. Normalmente a gente faz o contrário, né? Espera a situação errada vir, e aí tu começa a pensar sobre aquilo, aí você tá pressionado, você não tem clareza, tá doendo. O ideal é que a gente faça essa análise, esse exercício de olhar para dentro assim, quando as coisas estão boas mesmo. Não é você ficar preocupado com todas as possibilidades que podem acontecer na sua vida, mas cara, se tal coisa acontecer, pô, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu tinha muito, meio que num diário assim, um caderno, o que eu ia fazer se eu tivesse uma crise de ansiedade, porque você tem que ter esse planejamento antes da crise chegar. Só que tem uma linha muito tênue, você não pode viver esperando crise toda hora, tipo assim, eu vou ter uma crise agora, eu vou ter uma crise, você não pode viver nesse lugar, mas não é na hora da crise que você vai treinar o que você tem que treinar quando você está bem. Exercício de respiração era para fazer antes da crise chegar. Quando a crise chegou, eu já pratiquei aquilo ali. Eu já sei o que tem que fazer agora. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é isso. Tem essa linha tênue. Não, você não pode viver esperando, cara, eu vou ter crise. Você não pode viver desse jeito. Você vai viver no futuro, preocupado. Você vai trazer uma preocupação, você está se preocupando com alguma coisa que vai acontecer no futuro, que talvez nem aconteça. Tem aquele estudo, né, que 97% das nossas preocupações nunca vão acontecer. E 2% dessas preocupações, quando elas acontecem de forma mais branda do que a gente imaginou que elas seriam. Então, a gente tem que se preparar com antecedência, mas tem que também entender que a vida, às vezes você vai ter juntado dinheiro a vida inteira, vai vir um presidente que vai congelar as contas. Você não tem controle sobre isso. Às vezes você treina todo dia, você come bem, você vai fazer um exame, você está com câncer. Tipo, você não tem controle sobre isso. Às vezes você vai tomar umas porradas da vida. E aí, quando essas coisas acontecerem, a gente não tem que viver também preso nessas coisas. A gente tem que viver sabendo que basta para cada dia o seu próprio mal. Quando aquilo chegar na minha vida, cara, Deus não me deu algo que eu não posso suportar. Eu não sei como é que eu vou lidar, mas quando aquilo chegar, vai ter graça sobre a minha vida para eu passar por aquela situação. Às vezes a resposta da minha oração vai ser força para continuar lutando, e não a cura. Então você está com uma doença terminal, às vezes a resposta vai ser só força para você não desistir. Massa. Eu li o livro a biografia do Guardiola, e eu falei, cara, eu vou ler esse livro para relaxar minha cabeça, né? E eu tirei um aprendizado para a vida muito maneiro. Na biografia dele, o Guardiola fala o seguinte: um dos diferenciais da minha equipe é porque a grande parte das equipes, quando elas ganham, elas celebram, e quando elas perdem, elas refletem. As minhas equipes, quando a gente perde, a gente reflete. Quando a gente ganha, a gente comemora e reflete. Ele traz esse aprendizado que cara, não espere você perder para você refletir, olhar e analisar aquilo que precisa ser melhorado. E eu falei, mano, isso é um insight maravilhoso para a vida. Porque a gente muitas vezes espera para que, como você falou, algo ruim aconteça, o desastre venha, o gigante se levante, para a gente começar a analisar aquilo que a gente fez de errado, ao invés de, cara, quando as coisas estão boas, celebrar, aproveitar, desfrutar, mas analisar. Porque sempre tem alguma coisa que a gente possa melhorar, sempre tem algum ajuste que a gente pode fazer. Então, é um aprendizado de um time de futebol, né, de um grande treinador, um cara que eu admiro bastante, mas que a gente pode trazer para a vida, que é... E essa mudança que eu acho que conecta, né, com o ponto já do capítulo, que é
esse é o ajuste, esse é o fortalecimento interior, é o ajuste fino nas coisas que a gente vai estar passando, e aí a gente evita muito sofrimento. A gente evita um problema maior, por quê? Porque você já lidou com ele um tempo antes. E aí, como a gente já está chegando agora no final do nosso Talk 77, eu queria te fazer... Eu vou começar a criar essa dinâmica que acontece em alguns, não aconteceram em outros, mas que é o que você tirou de mais valioso para você desse episódio. Porque assim, você leu o livro, você trouxe coisas muito bacanas para quem está assistindo, para mim também, mas eu queria saber o que você tirou para você de mais valioso desse nosso bate-papo, aquilo que você leva, e depois deixar uma mensagem rápida para a galera que está ouvindo a gente, baseado nesse tema. O que você diria para o pessoal que às vezes está passando por uma dificuldade grande hoje, se vê muitas vezes sem saída, o que você deixaria de mensagem para a galera? Cara, eu acho que o grande aprendizado é suportar o processo, assim. As dificuldades da vida são parte do processo da vida. E o ponto mais importante, assim, é justamente aquilo, é reconhecer a dificuldade, mas não se entregar para a dificuldade. O obstáculo é o caminho, mas você não para nesse obstáculo. Você passa por ele e você continua, e se vier outro, você vai dar um jeito de passar por ele. O obstáculo, de certa forma, ele te estica para que você fique maior, e assim vai. Acho que esse seria o grande aprendizado, assim, ter a paciência do processo. Nossa. Que o processo é parte essencial da vida, ele vai acontecer, não adianta a gente querer adiantar, não tem como a gente querer ficar procurando atalho, o atalho vai te fazer ficar rodando em círculo, tem que passar por aquilo ali, mano, passe por aquilo, pague o preço que tem que ser pago, e não desista, seja resiliente, assim, se a vida é dura, a gente precisa ser duro, a gente precisa trabalhar o nosso limiar de sofrimento ali, eu não posso fazer só o que eu gosto, eu preciso fazer o que precisa ser feito, porque eu sou um adulto, e no final é sobre isso, assim, é autorresponsabilidade. Esse livro fala sobre autorresponsabilidade, de você se posicionar como adulto. A criança que espera alguém resolver o problema dela, a criança que espera alguém de fora vir resolver o cocô que ela fez na fralda, cara, o adulto vai lá e resolve o problema dele. Nossa. Ele não espera o papai, a mamãe vir ali resolver por ele. Ele tá nesse lugar de autorresponsabilidade, e desse lugar ele vai para uma posição de enfrentamento. Não se acovarda nos obstáculos, mas vai surgir obstáculo, beleza? A minha posição é de enfrentamento, eu vou para cima, mano, eu vou passar por isso e não me entregar a esse obstáculo aqui. Ah, não, tem um obstáculo no caminho, eu vou desistir. Se você desistir em todo obstáculo que aparecer no caminho, você não vai fazer nada na sua vida. Porque qualquer caminho que você escolha vai ter obstáculo. Pra mim essa é a mensagem do livro. Você resumiu ela bem, de que, cara, o obstáculo é literalmente o caminho, e que se você for ficar tentando dar a volta nos obstáculos, você nunca vai encontrar o caminho. Você pode achar, ter uma falsa ilusão de que você tá evitando algum problema que lá na frente ele não vai acontecer, mas eu acho que a mensagem do livro é essa. Fica a indicação, livro Obstáculo ao Caminho. A gente leu, meu povo, esse livro em setembro do ano passado no clube, e muita gente gostou, muita gente achou bacana. Eu já falei algumas vezes dentro do clube, falei também na gravação com o Carlinhos do livro chamado A Coragem, também do Ryan Holiday, de que o único porém que eu tenho dos livros do Ryan Holiday é que pra mim eles no final eles são muito arrastados. Então pra mim eles começam muito bem e no final eles vão se arrastando bastante. Ele poderia ter menos páginas, que eu acho que ele fecharia melhor, mas fica a indicação. E se você gostou, manda mensagem pra gente, comenta aqui, né, se você curtiu a leitura, e manda mensagem pra gente lá no Instagram, @clube77, dando o seu feedback do livro. E é isso, meu povo, estamos chegando ao fim. Tamo junto. Mais um episódio aqui do nosso Talk 77. Recadinhos finais que, né, sou obrigado a dizer. Dê o seu like, aperte o curtir aí, aperte o sino de notificações para que você possa ser notificado quando a gente postar um vídeo. Então sempre que a gente postar tanto um episódio novo
quanto os nossos cortes dos episódios, você será notificado. Nos siga nas nossas redes sociais, @clube77, @talk77. Lá no clube teremos os nossos cortes aqui do nosso programa junto com o Talk 77 e também teremos outros conteúdos do Clube do Livro, conteúdos sobre livros, para que você possa nos acompanhar. E se for do seu agrado e da sua vontade, se inscreva no Clube 77, no meu Clube do Livro, para que você possa ler com a gente esses livros que a gente está gravando aqui, os nossos conteúdos, e participar, trocar, dar sua opinião, ouvir a opinião de mais pessoas, para que você possa ter uma leitura e uma visão muito mais abrangente do que realmente é o livro. É isso ou não é? É isso. Então, se ele Fechou. falou que é isso, meu povo. Mais um episódio pra conta. A moto vai passar. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau.